Olá, esse é o primeiro de dois vídeos sobre auto layout e aplicações de iOS. Esse primeiro vídeo foca mais em conceitos básicos, enquanto o segundo coloca mais ênfase em mostrar exemplos, especificamente no desenvolvimento de layouts, no uso de auto layout de forma programática, sem usar o Interface Builder. Mas antes disso eu quero falar um pouco sobre o assunto mais falado do momento, que é a pandemia da Covid-19. Especificamente sobre como as coisas estão indo aqui em Pernambuco. A gente ouviu falar muito sobre a história de achatar a curva, né, como é importante isso para não sobrecarregar o sistema de saúde, mas nem sempre fica claro o que significa achatar essa curva. Né? Então esse gráfico aí, a gente consegue ver que tem uma curva. Né? Tem uma para o número de casos, de ocorrências, né, casos testados, e a vermelha é para o número de mortes no estado. Mas essa curva está achatada, ou ela está com a tendência de achatamento? A resposta é que sim, porque a Covid ela é uma doença que, por ser muito contagiosa, o número de casos cresce de maneira exponencial, porque uma pessoa pode transmitir para mais de uma outra pessoa. E achatar a curva significa ela ter um crescimento linear ou deixar de ter um crescimento. Ou seja, uma pessoa passar para no máximo uma outra pessoa. Essa linha laranja aí sugere uma tendência de achatamento da curva, porque a curva mais ou menos acompanha a linha. Agora, dito isso tudo sobre Covid, nada disso importa muito para auto layout. O que importa é que essa linha é o gráfico de uma equação linear. Uma equação linear é uma equação que tem esse formato, de x e y são variáveis e a e b são coeficientes. A é um coeficiente multiplicativo e b é um coeficiente aditivo. Então, a gente pode, com um exemplo mais concreto, né, ter uma equação como essa aí, onde y é igual a 20 vezes x mais 10. Essa equação ela pode ser resolvida se a gente souber o valor do x ou do y. A gente pode saber o valor do x e, consequentemente, determinar o valor de y, e o contrário também, saber o valor de y, determinar o valor de x. Então, se a gente supuser que o valor de x é 5, por exemplo, a gente descobre que o valor de y é 110, né? Porque é 20 vezes 5 dá 100, mais 10, 110. Você também pode ter inequações lineares, onde a relação entre o lado esquerdo e o lado direito não é de igualdade. Nesse caso aí, y é algum valor que é menor do que 5 vezes o valor de x menos 2. E a gente também pode ter uma igualdade perfeita entre y e x. Né? O valor de y sempre é exatamente igual ao valor de x. Nesse caso, aqueles coeficientes lá, o a é 1, né, porque 1 vezes x é x, e o b é 0. Tá bom, mas a essa altura, quem estiver vendo esse vídeo já deve estar pensando: meu Deus, me tira daqui, eu não estava querendo ver nada sobre equações lineares. Eu queria ver sobre auto layout, eu queria aprender sobre auto layout. Então tá bom, vamos falar sobre auto layout. No auto layout, constraints especificam relações entre views. Constraint é uma palavra em inglês, significa restrição em português. A gente termina usando sempre o termo em inglês, porque a documentação é em inglês, mas são regrinhas que dizem como views se relacionam. E vamos usar como exemplo esse aplicativo, obviamente em desenvolvimento aí, para registrar qual foi as mortes mais memoráveis de um jogador de Dark Souls, porque Dark Souls é um jogo onde se morre muito. E nesse exemplo aí, entre a imagem e o label, onde tem escrito qual foi sua morte mais memorável, tem um constraint. Né? Tem um constraint de auto layout. E o constraint é esse aí, que o topo dessa label vai ser igual a parte de baixo da imagem. O topo, quer dizer, a posição no topo da label, né, vai ser igual à posição na parte de baixo da imagem mais 10. Mas veja só, isso é igualzinho a uma equação linear. E não é uma coincidência. Isso é igualzinho a uma equação linear. A gente pode olhar aqui. A gente pode pensar no label.top como y, no image.bottom como x, o coeficiente multiplicativo do x é 1 e o coeficiente aditivo, né, o b lá da equação, é 10.
Então isso não é coincidência, porque constraints do auto-layout são equações lineares. Todos eles são equações lineares. E não sou eu que estou dizendo isso não. Quem diz isso é a Apple. Isso está na documentação de NS Layout Constraint, que é a principal classe para definir constraints com auto layout. Na verdade, quando você vai olhar o overview, a primeira coisa que é dita sobre constraints de auto layout é: cada constraint é uma equação linear, como está indicado aí na parte inferior dessa imagem. Então, eu vou mostrar um pouquinho mais quais são os atributos de uma view que são relevantes para fins de especificação de layout, né? Usando esse exemplo aí, focando principalmente na imagem. Então, uma imagem podem ser relevantes para fins de auto layout. O topo da view, a parte de baixo da view, a esquerda e a direita da view. Outros exemplos são o centro da view com relação o centro da view do ponto de vista do eixo X, né? O centro da view do ponto de vista do eixo Y, a altura da view, height em inglês, né? E o comprimento da view, width. Tem ainda outros atributos que podem ser usados, relativos à margem, por exemplo, e tem uma lista completa no endereço que aparece na parte inferior aí do vídeo. Tem duas classes principais para se trabalhar com auto layout, né? A que eu já falei, NS Layout Constraint e NS Layout Anchor, né? O NS Layout Constraint ele é mais flexível, né? Ele serve para especificar um constraint entre dois elementos, sempre da perspectiva do container desses dois elementos, ou seja, da view na qual esses dois elementos estão inseridos. Já em NS Layout Anchor também especifica a relação entre dois elementos, mas da perspectiva de um deles. Você diz qual é a anchor de um elemento com relação a um outro elemento. Então, não é tão flexível quanto usar NS Layout Constraint, mas é mais conveniente. E eu vou mostrar exemplos disso no próximo vídeo, de uso disso no próximo vídeo. Exceto por um exemplo de uso de NS Layout Constraint, especificamente para mostrar, dar uma ideia, né, de como é que ficaria aquele constraint que eu tinha mostrado na imagem se especificado usando NS Layout Constraint. Então eu só mudei os nomes aqui, né, eu troquei de label para pergunta, de image para imagem, né? Então tem um constraint aí que diz que o topo da pergunta, daquele label lá da pergunta, é igual a parte inferior da imagem mais 10. Isso aí tem representação direta no NS Layout Constraint, que é quando você vai especificar um NS Layout Constraint, ó, você diz que a view onde esses caras estão inseridos, você vai acrescentar um novo constraint a ela, né, através do método addConstraint, e o constraint em si é um objeto do tipo NS Layout Constraint. E ele é um constraint que envolve a pergunta, né, mais especificamente o topo dela, do objeto pergunta, e a imagem, mais especificamente a parte inferior dela, o bottom dela. E a relação entre o topo da pergunta e a parte inferior da imagem é que elas são iguais, como indicado por esse relatedBy.equal. Além disso, o multiplicador relativo à posição do bottom da imagem é 1, né, como dá para ver na parte de cima, né? Então a gente tem que pergunta.top é igual a imagem.bottom, não tem nada multiplicado por imagem.bottom, é 1 simplesmente. E a constante é 10, ou seja, o b lá da equação linear é 10. Por isso que tem lá em cima um mais 10. Certo? Então é exatamente a especificação da equação linear, só que em termos dos elementos da view que se quer relacionar. Só para terminar, vou mencionar dois enganos, dois problemas muito comuns quando você está usando constraints. O primeiro é constraints conflitantes, ou seja, você especifica mais de um constraint que envolve dois elementos, e aí o auto layout não consegue decidir, aplicar os dois ao mesmo tempo, não consegue achar valores de x e y para as duas equações lineares que satisfaçam as duas equações. Então tem um conflito, ele vai escolher quebrar um deles. E tem constraints ilegais. Esse é mais sério, porque esse gera um erro realmente. Não só fica feio, sua aplicação capota.
Esse caso é mais comum quando você tem, por exemplo, especificação de um constraint, de um NSLayout constraint, você tenta adicionar um constraint a uma view que não é a view na qual os elementos desse constraint estão inseridos. Por exemplo, olhando aqui nesse exemplo, é como isso aconteceria aqui se eu tentasse adicionar esse constraint a self.view, só que sem que pergunta e imagem sejam subviews de self.view. Eles têm que estar na hierarquia de views de self.view e tem que ser subviews. Senão, esse constraint é ilegal. Então, essa é a parte básica de constraints e no auto layout. No próximo vídeo eu vou mostrar uns exemplinhos rápidos.